história conta que certa vez a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos habitavam uma pequena ilha. Certo dia, foram avisados que essa ilha seria inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem, falando: "Fujam todos, a ilha vai ser inundada." Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigarem num morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que iria se afogar, correu a pedir ajuda. Para a riqueza, apavorado, ele pediu: "Riqueza, leve-me com você." Ao que ela respondeu: "Não posso, meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você." Passou então a vaidade e ele disse: "Dona Vaidade, leve-me com você." "Sinto muito, amor, mas você vai sujar meu barco." Em seguida veio a tristeza e o amor suplicou: "Senhora Tristeza, posso ir com você?" "Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha." Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então, passou um barquinho, onde remava um senhor idoso, e ele disse: "Sobe, amor, eu te levo." O amor ficou tão feliz, que se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, o amor perguntou à sabedoria: "Dona Sabedoria, quem era o senhor que me amparou?" Ela respondeu: "O tempo." "O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui?" E a sabedoria respondeu: "Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor." Dentre todos os dons que Deus concede ao homem, o tempo tem um lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local certos. É ele quem cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo quem desenha marcas nas faces. É o tempo que espalha neve nos cabelos. Leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. Segundo a revista Isto É, publicada em junho de 2020, violência contra a mulher aumenta em meio à pandemia. Denúncias ao 180 sobem 40%. Dados esses que vêm sendo aumentados gradativamente a cada dia. Dados esses que não nos correlacionam enquanto humanos, enquanto irmãos. Em meio à pandemia, em meio ao Covid-19, em meio a essa situação, deveríamos viver mais próximos. E talvez por isso, por estarmos mais próximos uns dos outros, um acaso, sem planejamento, essa violência aconteceu e acontece. A partir desses dados, percebemos que muitas vezes a união, a aproximação, o estar perto um do outro é uma forma trágica. Por mais que a gente tenha certeza de que não conseguimos viver uns sem os outros, essa é uma realidade que precisa ser mudada. Precisa sair das logos, das revistas, das mídias,
que essa violência, não só contra a mulher, a violência de toda espécie e gênero, ela precisa acabar, ela precisa cessar. Uma vez que sabemos que para viver bem, a gente não consegue viver individualmente, a gente precisa um do outro. E com violência, isso nunca acontecerá. Convivência sociofamiliar em tempos de pandemia. No atual estado de emergência, decorrente da pandemia de Covid-19, a determinação do governo e dos organismos sanitários é o distanciamento social como medida de prevenção à disseminação do vírus. Nesse contexto de isolamento em domicílio e, consequentemente, alteração na rotina da família, as relações familiares tendem a se intensificar, favorecendo o aumento de conflitos e até casos de violência doméstica. Considerando as particularidades e a realidade de cada núcleo familiar, entendemos que o fortalecimento dos laços familiares e sociais são elementos cruciais para uma convivência saudável. Neste sentido, referenciando-se em órgãos como o Ministério da Saúde, apresentamos dicas que podem ajudar na manutenção do ambiente familiar e social harmonioso e saudável. Manter o diálogo e a boa comunicação. No que se refere ao diálogo e boa comunicação, um fator fundamental é saber o momento de ouvir e o momento de falar, tendo sempre como base o respeito ao outro. Uma boa comunicação, além de fortalecer os relacionamentos familiares e sociais, contribui para um ambiente integrado e mais harmônico. Primeiro passo: identificando os problemas que estão afetando o convívio e buscar soluções de forma conjunta. Partindo da seguinte forma: identificar e reconhecer o problema que está afetando a família, não o ignorando, não colocando o problema para debaixo do tapete. Conversar sobre o problema, evitando críticas pessoais, como eleger vítimas e culpados, e buscar solução que não pode ser imposta, mas compactuada através de um consenso com as partes envolvidas. Compreender, ajudar e, se necessário, perdoar. Se quisermos contribuir para a construção de relacionamentos saudáveis e de um ambiente sociofamiliar harmonioso e sadio, precisamos ser resilientes e buscar compreender o outro, ajudá-lo quando necessário e perdoar. Por outro lado, salientamos que em situações que envolvem práticas de violência, os órgãos competentes deverão ser acionados. Cuidar e proteger. Em tempos de pandemia, as estimativas de organismos sanitários apontam que de 1/3 da população tende a apresentar sintomas relacionados a adoecimento mental. Nesse contexto de sensação de segurança e medo, destacamos a importância do papel da família. A família é o primeiro e o principal suporte socioafetivo do sujeito. A família, historicamente, tem se constituído em um espaço de cuidado e proteção do sujeito, aonde ele deve se sentir seguro e protegido. Estabelecer e cooperar com a nova rotina familiar. Mediante a várias e repentinas mudanças que impactaram a vida social, destacamos a abrupta alteração da rotina familiar. Neste contexto, torna-se imperativo o ajustamento dessa rotina à nova realidade posta. Essa nova rotina deve ser redefinida por seus membros, de modo a priorizar, sobretudo, uma rotina com relação ao sono, à alimentação e às atividades escolares das crianças. No que se refere a atividades do lar, caso a família julgue necessário, é importante construir uma rotina distribuindo as tarefas de forma justa, porém considerando as condições de cada integrante, de modo que ninguém se sinta sobrecarregado ou estressado. Durante uma era glacial, com densas camadas de gelo, uma era remota, muitos animais não conseguiram resistir ao tempo frio, aquele inverno intenso, e acabaram morrendo, indefesos por não conseguirem se adaptar àquele clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos tiveram uma ideia de se reunir e tentarem se aquecer uns aos outros. Assim,
cada um podia sentir o calor do corpo do companheiro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se daquele forte inverno. Porém, vida ingrata, a cada momento que eles estavam mais próximos, eles acabavam se machucando pela sua espécie, por aqueles espinhos que estavam ali para a defesa de outras coisas que adivinham. Então eles começaram a se ferir uns aos outros, a ferir os seus companheiros mais próximos, fornecendo o calor necessário para eles passarem desse clima tão cruel. Doía muito, muito. Mas essa não foi a solução. Eles pensaram então que deveriam se afastar para não se machucarem. E assim fizeram. Afastaram-se uns dos outros. E infelizmente acabaram morrendo, congelados. Os que não morreram tentaram então uma outra forma. Se aproximar, mas não tão grudado. Se aproximarem de forma que iriam ter o calor um do outro e da mesma forma não se machucarem. Assim sobreviveram. E assim a nossa vida. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa conviver. A gente precisa se adaptar. Passar por muitas eras glaciais, muitas eras terremotas, muitos caos, pandemia, mas assim uns com os outros. Unirmos forças e viver. As mudanças forçadas de hábitos devido à pandemia e suas medidas sociais nos ocasionou em um afastamento social, indo além do simples conviver familiar, tratando-se de uma proximidade forçada de seus entes, nos colocando em uma posição à reorganização financeira, costumes de nossos hábitos, afazeres domésticos e, dentre outros, o lar se tornou para alguns o local de trabalho, para outros, o local de foco de preocupação do desemprego. Impactos na psique que geram pensamentos catastróficos, tensões emocionais que podem acarretar desavenças em tal ambiente de convívio familiar. Antes, a rotina exaustiva de alguns não permitia um bom convívio. Entretanto, tal convívio sofria interferência da famosa correria do dia a dia. Com a pandemia e seus fatores, cenários foram alterados. Para alguns, a convivência ficou difícil. O diálogo ficou escasso. O respeito foi comprometido. A harmonia se tornou algo utópico, ou seja, algo apenas em nossa imaginação. Passamos por tais condições, pois é comum do homem percorrer a vida inteira fugindo de si próprio. Com tal proximidade forçada, é inevitável o autoencontro. Mesmo que por projeções
nos reconhecemos no outro, nos aspectos negativos, nos defeitos daquilo que não desejamos, mas são particularidades nossas. Influenciamos e somos influenciados. Relevante para nós seria compreender nossa própria atenção, como também a do outro, aplicando a linda e magnífica escuta, a empatia pelo outro. Diálogo, respeito. Compreendemos que não se trata de uma tarefa simples, porém, são chaves mestras para um bom convívio, até mesmo em tempos de paz. Que tenhamos a sensatez e a responsabilidade de compreendermos que logo essa pandemia vai passar. Nada vai ser igual. Mas depende de nós, como seres humanos, contribuir para boas relações e solidariedade. Vamos vencer essa luta. Devemos também ter a coerência que o que fazemos em convívio familiar é refletido no convívio social. O mais importante em relação ao nosso futuro é saber estabelecer uma rede de relações saudáveis. Somos vitoriosos. Que aproveitemos este momento para realizarmos uma boa reflexão sobre nós. Fazer uma limpeza mental. Nos livrar daquilo que nos fere. Focar no futuro, no objetivo e na causa dessa luta. Benéfico também ligar para aquela pessoa que há muito tempo você não a vê. Dar mais atenção para quem está do seu lado, prestando atenção em suas necessidades. A solidariedade se tornou um antídoto para a nossa sobrevivência. Abraços, meus queridos.